paz, meus queridos, meus amados irmãos, por estarmos juntos novamente e que podemos adorar o nosso Deus na beleza da santidade e adoração que somente o Senhor é digno de receber. Meus queridos, gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia para que nós leiamos em dois textos. Você vai abrir em Apocalipse capítulo 2 e vai colocar aquele marcadorzinho que eu sempre oriento você a colocar. Apocalipse capítulo 2, para você que usa a Bíblia em papel, né? Quem usa digital vai ter que usar um pouco mais da habilidade. E Mateus capítulo 24, que é o primeiro texto que nós vamos ler. Mateus capítulo 24, dois versículos 12 e versículo 13. Vamos ler inicialmente esses dois versículos. E por se multiplicar, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 5. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Antes de continuarmos, dá uma volta no versículo anterior a este, e você vai entender o significado das 7 estrelas, os 7 castiçais, como candeeiros, de acordo com a sua versão. Veja, capítulo 1, versículo 20, diz assim: o mistério das 7 estrelas que existe da minha destra e dos castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Aqui o texto original leva-nos a entender aqui os líderes espirituais, os pastores dessas 7 igrejas. E os 7 castiçais, ou candeeiros que existe, são as 7 igrejas. Então vamos continuar a leitura do texto, voltando então ao capítulo 2, agora no versículo 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então vejam, o Senhor diz no início do capítulo 2, versículo 1, a carta é endereçada à igreja que está em Éfeso. E quando ele trata nos versículos 2 e 3, ele faz aqui alguns elogios verdadeiros sobre as ações que essa igreja tinha no seu dia a dia. Depois do versículo 4, Jesus então começa a fazer algumas advertências e alguns desafios. Ele diz assim: olha, mas eu tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Umas versões trazem a primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Vejam que nós vimos lá em cima, no capítulo 1, versículo 20,
que os 7 castiçais ou 7 candeeiros são o quê? As 7 igrejas. Então ele diz aqui que ele vai remover do lugar a igreja se não houver arrependimento. Então nós vamos pensar um pouco nesta noite, dentro de todo esse contexto, onde isso nos leva a entender o significado do nosso amor ao Senhor Jesus. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê graça e entendimento a respeito da sua palavra nesta noite. Deus, nós temos diante de nós a tua palavra escrita e revelada a nós. E agora, Deus, nós queremos entendê-la como o Senhor deseja trazê-la a cada um de nós de forma individual nesta noite, Pai. Sabemos que o Espírito Santo do Senhor, ele trabalha em nós, e a palavra, ela tem esse poder de alcançar as pessoas diferentes, de forma diferente, e dentro daquelas necessidades que cada um de nós tem. Então, Pai, nós pedimos revelação do Teu Espírito Santo, graça para entender isso, Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra, que nada distraia a nossa atenção nesta noite, Pai, mas que o Senhor tenha total liberdade de falar conosco e nos permitir entender e nos posicionar diante da palavra do Senhor. O Senhor irá ministrar o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados irmãos? Amém. Meus queridos, quando nós olhamos essas 7 cartas que o Senhor mandou a essas 7 igrejas, exemplificando igrejas em todos os tempos e em todas as eras, preparando a igreja de Jesus para o tempo do seu arrebatamento, nós precisamos entender algumas questões que são fundamentais para a nossa fé. Quando nós falamos de igreja, nós pensamos então não numa estrutura física, não no templo, não no local que nós reunimos, não no edifício, na construção. Quando nós pensamos e falamos em igreja, nós lembramos e falamos de pessoas, porque não existe igreja sem gente, sem pessoas. Não há como ser igreja e não participar da igreja. Ou seja, se você diz que é a igreja de Jesus, mas não frequenta a igreja de Jesus, significa que é um engano que você tem na sua vida. Quem realmente entende o que é a igreja, vai entender que também, que para que ela exista, as pessoas têm que estar em presença. Qualquer momento que você deixa de congregar, você deixa de ser igreja de Jesus aqui nesse lugar. A igreja de Éfeso é uma igreja que tem uma importância muito grande em toda a narrativa bíblica. Mas essa carta em que é encaminhada essa igreja através de Jesus ali no Apocalipse, vai se tornar para a gente talvez algumas expressões, vou usar o termo aqui, assustador, para a gente entender o significado do que nós estamos querendo abordar com os irmãos nesta noite. Veja, meus irmãos, nós estamos aqui falando de uma igreja que havia desviado da fé, porque havia caído em um pecado escandaloso, uma coisa que tivesse tido uma projeção lá naquele tempo e tivesse gerado mau testemunho. Naquele tempo a igreja foi atingida e foi então alcançada por essa ordem de Jesus, essa palavra de Jesus. Estamos falando de uma igreja que, olhando o perfil dela, tanto quando nós lemos a carta de Paulo escrita aos cristãos ali na cidade de Éfeso,
quanto essa palavra que nós lemos aqui nessa noite, no capítulo 2, a partir do versículo 1, nós estamos vendo que nós estamos falando que, olhando para a estrutura desta igreja, era uma igreja correta. Uma igreja que estava agindo de forma correta. Como que isso poderia ser entendido como correta? Porque era uma igreja que aparentemente era uma igreja bíblica, zelava pelos princípios bíblicos, tanto é que eles eram firmes na doutrina. A firmeza da doutrina se dá aquilo que Jesus vai dizer aqui, olha aqui, eles puseram à prova aqueles que diziam ser apóstolos e não eram, e eles considerou então mentirosos. Eles tinham uma firmeza doutrinária impecável, eram zelosos em fazer cumprir toda a questão doutrinária daquela igreja. Mas o texto diz que também era uma igreja muito ativa, cheio de atividades, uma igreja que trabalhava muito. E o texto vai dizer sobre isso também. Diz o seguinte, olha, mostra o seguinte: eu sei as tuas obras, eu sei que vocês trabalham muito, eu conheço o trabalho de vocês, as ações de vocês nos dias, todos os dias. Então veja que era uma igreja que trabalhava, não era uma igreja acomodada. Uma igreja que se limitava algum dia da semana, não era uma igreja atuante continuamente. Mas veja que Jesus vai fazer aqui uma denúncia séria, e aqui entra a questão que eu disse para você, que se torna bem assustador. É quando Jesus diz assim: olha, mas eu tenho contra ti esse trabalho. Meus queridos, poucas frases nós vemos tão pesadas quanto esta ditas por Jesus. Porque Jesus certas vezes usou palavras pesadas, mas ele usava essas palavras pesadas contra aqueles autoridades religiosas da época, confrontava as pessoas do seu tempo com advertências, mas não a igreja, não se dirigindo a uma igreja especificamente. Por isso é que ela se torna então bastante assustadora, porque ela tem um peso muito grande, porque foi dita pelo próprio Jesus: eu tenho, porém, contra ti. Isso nos leva a refletir sobre algumas coisas. Primeiro, que nós podemos estar fazendo tudo certo, podemos congregar, podemos reunir, podemos liderar, podemos pregar, podemos cantar, podemos tocar um instrumento, podemos ser dizimistas, entregar ofertas, trabalhar de todas as formas, mas ao mesmo tempo estar longe daquilo que Deus quer para nós como igreja. Estar longe do objetivo que o Senhor tem para nós como sua igreja. Essa igreja em Éfeso, meus irmãos, era talvez uma das mais importantes igrejas do Novo Testamento. Se você ler a Epístola aos Efésios ou as viagens missionárias, você vai ver que aquela igreja foi fundada em meio a desafios que eram profundos e espirituais. Uma igreja que recebeu ensinos importantíssimos. Paulo vai tratar de questões espirituais tão profundas naquela igreja, quando ele manda aquela carta aos Efésios. Uma igreja que teve sob a sua liderança diversos líderes que foram encaminhados pela igreja em Jerusalém, pessoas que tinham uma importância muito grande, pessoas que eram influentes, pessoas que eram entendidas daquilo que elas ministravam àquela igreja naquele lugar. Mas o tempo foi passando e algo então se perdeu no caminho daquela igreja. E nós precisamos estar muito atentos, porque nós podemos incorrer nos mesmos erros. Durante a nossa caminhada,
algumas questões podem interferir diretamente na nossa forma de ser igreja e deixarmos de ser igreja aprovada por Jesus. Podemos ter uma instituição, podemos ter uma organização jurídica localizada em determinado lugar, com registros no cartório, com toda a estrutura funcional. Podemos ter cargos e atividades e deixarmos de ser igreja aprovada por Jesus. É dentro disso que nós queremos entender um pouco com os irmãos nesta noite, para fazermos uma autoavaliação da nossa vida, onde nós estamos e onde queremos chegar como igreja. Voltando ao texto, os versículos 2 e 3, Jesus vai dizer: olha, eu sei, eu conheço bem as tuas obras. Jesus começa essa carta dizendo para eles o seguinte: olha, eu sei quem vocês são, eu sei o que vocês fazem, eu sei o quanto vocês trabalham. Ou seja, Jesus começa ali elogiando a igreja. Não aquele elogio demagogo, não aquele elogio de discursos vazios, apenas para agradar ou para agregar pessoas. Não, um elogio sincero, um elogio onde Jesus reconhece realmente o que eles estavam fazendo. Tudo isso era verdade. Como nós citamos agora há pouco, eles trabalhavam mesmo. Eram ativos naquilo que eles faziam, eram envolvidos em todas as coisas, perseveravam em meio às perseguições que surgiram, perseveravam, defendiam pontos doutrinários, não aceitavam ensinos falsos. Talvez olhando para este perfil inicial que Jesus traz sobre ela, era talvez para muitos de nós hoje considerada a igreja ideal. É para lá que eu quero ir. É essa igreja que eu quero para mim. É ali que eu quero congregar. É ali que eu quero então ser igreja naquele lugar, porque ela tem tudo isso e funciona. E tem muita gente procurando igreja assim hoje. Elas vão à procura de igrejas que elas vejam essa atividade, que vejam esse ativismo, que vejam alguns princípios que levam a agradar aos seus olhos. Mas não olham se é que a igreja está agradando realmente ao Senhor Jesus. Isso nos leva a pensar, meus irmãos, que nem toda igreja, onde parece funcionar todas as coisas, ela está saudável. Ela pode ter tudo funcionando, mas sendo a igreja doente, que precisa de uma intervenção milagrosa do Senhor. A gente poderia traçar aqui um paralelo da seguinte forma, claro, considerando algumas distinções especiais sobre isso. É como uma pessoa que formou uma família. Um dia, aquele homem, aquela mulher se casaram, começaram a sua caminhada. Na sua caminhada, todas as coisas funcionam aparentemente de forma agradável. Marido, a esposa, os filhos. A vida está bem organizada. As contas estão em dia. Há uma aparente estrutura familiar ali, na convivência com os filhos. Há uma rotina de vida em que a pessoa ela está ali no seu dia a dia, vai ao trabalho, volta para casa, se encontra, tem um momento social ali com a família. Os que são cristãos vão para a igreja, juntos estão ali. Mas parece que existe uma coisa que está alterando a razão de ser daquela família. É que tudo está ali nos devidos lugares, mas não há amor entre as pessoas. O amor do marido para com a mulher, da mulher com o marido, dos pais com os filhos, ou dos filhos com os pais. Não tem briga, não tem desordens, mas não existe amor dentro dessa casa. Há o individualismo, não há um amor verdadeiro dentro daquela casa. Isso, meus irmãos, pode nos lembrar que como igreja nós podemos estar caminhando assim. Podemos ter muitas coisas que funcionam, nos encontramos, conversamos, convivemos com as pessoas,
participamos da ceia do Senhor, realizamos todas as coisas normais que toda igreja faz, mas podemos estar vivendo exatamente a questão da falta do amor verdadeiro para com o Senhor da igreja. Às vezes você está vivendo dessa forma, você até serve na igreja, em alguma função da sua vida, mas tem amor naquilo que você faz ao Senhor. Não é amor ao que você faz, não é amor ao fato de você pregar, ao fato de você cantar aqui à frente, ao fato de você tocar um instrumento, ao fato de você liderar alguma coisa. Não é amor àquilo que você faz, mas amor àquele que estabeleceu a sua igreja verdadeiramente. Existe um amor estabelecido naquilo que, para aquele a quem você diz servir. Você participa de algumas eventos, algumas atividades, alguns não com tanta frequência, ou você apenas cumpre uma obrigação na sua vida? Mas Jesus olha para esta igreja, no versículo 4, ele vai fazer o diagnóstico desta igreja, e tem tudo parecendo certinho, tudo funcionando maravilhosamente bem, agradável para quem está ali dentro dela. Mas Jesus olha para ele e diz: olha, tudo está certo para vocês dentro desse contexto, mas para mim não está, porque vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês deixaram o primeiro amor, que é o mais importante do que qualquer coisa que você faz. O primeiro amor, meu querido irmão, minha irmã, é mais importante que qualquer coisa que você faz na sua igreja. Se você abandonou o primeiro amor, você abandonou Jesus. Você faz por causa da função, não por causa dele. Você faz por causa das pessoas, mas não por causa de Jesus. Acabou o primeiro amor. Meus queridos, isso envolve decisão. Foi uma escolha que você fez, uma decisão que você tomou de deixar esse primeiro amor. Foi a decisão, uma escolha sua. O que é esse primeiro amor? É a alegria em estar com Deus. Primeira coisa, alegria em estar com Deus. Você tem alegria, meu querido, de estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, com os irmãos. Muitos fazem isso sem ter alegria, tanto é que não são assíduos. Se houvesse amor naquilo que você faz, você teria alegria em continuamente estar na casa do Senhor todos os dias. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é fome pela palavra. Quando você teve um encontro salvador com Jesus, você tinha essa alegria de estar na casa do Senhor, estar com seus irmãos, você tinha fome, buscava, alimentava-se da palavra do Senhor diariamente. A palavra de Deus ardia o seu coração. O tempo passou e isso parou. Você não estuda mais a palavra de Deus, não frequenta mais os cursos como deveria, não se envolve mais. O desejo de orar deixou de existir. A oração se tornou para você um fardo, tanto é que os cultos menos frequentados da igreja são os cultos de oração, que as pessoas perderam o primeiro amor e perderam a vontade de orar. Isso da caminhada cristã, você queria estar com os irmãos orando fervorosamente, que você orava com os outros, mas você perdeu o primeiro amor e perdeu o desejo de orar. Você perdeu a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo falando ao seu coração. Você já não ouve mais a voz de Deus por meio da sua palavra, porque você não conhece a palavra dele. Perder o primeiro amor, meus irmãos, é perder também a paixão pelas almas. Hoje você já não fala de Jesus mais para as pessoas. Você já não convida as pessoas para conhecer Jesus.
Porque você perdeu o primeiro amor. Você não tem mais motivação para dizer às pessoas quem Jesus é, porque Ele não é mais para você. Você não fala mais de Jesus porque não significa nada mais para você, é só uma religião, é só uma igreja. O maior perigo da igreja, meu querido, não é o pecado, é a frieza silenciosa. O maior perigo da igreja é a frieza, e essa frieza silenciosa que vai destruindo, vai minando a vida dos seus irmãos. Diz o seguinte: você tem uma fogueira, uma lenha. Se você não continuar colocando madeira para queimar naquele fogão, naquela fogueira, ela vai apagar. O fogo vai apagar. Ninguém foi lá e apagou. Você que deixou de colocar a lenha para queimar ali, para que o fogo se mantivesse. Você que tomou a decisão de não fazer mais isso. Você que escolheu fazer isso. E então, aos poucos, aquele fogo vem apagando, apagando. Daqui a pouco, só há ali um carvão. Aquele fogo incandescente. Agora é um carvão que você toca nele e se torna sujo. Onde ele encosta, uma impureza fica. E assim se torna a vida daqueles que perderam o seu primeiro amor. Porque perderam, meus queridos, esse fogo, esse calor, esse mover do Espírito na sua vida, porque não tem mais comunhão com Jesus. Faz as coisas na igreja, mas não tem essa comunhão real com Jesus no dia a dia da sua vida. Meu querido, qual foi a última vez que você parou na presença de Jesus em oração, em busca da palavra dele, da revelação dele para a sua vida, em oração contínua, e você derramou suas lágrimas verdadeiramente na presença do Senhor? Quando foi a última vez que o Espírito Santo desceu, manifestou poderosamente na sua vida? Porque você nunca tem feito isso. Nunca tenha sentido isso na sua vida. Exatamente porque não tem muito amor. E é o que Jesus está questionando aqueles irmãos ali. Quando foi que a Bíblia deixou de ser a palavra viva para você? E aí você se perdeu porque deixou de receber esse alimento para a sua alma. Quando foi que a oração se tornou uma obrigação, um fardo, que na hora da oração você pensa em tudo menos no Senhor, somente dispersa com tantas coisas, porque você não está em sintonia com o Senhor. Jesus não apenas confronta aquela igreja, não só apenas confronta a nossa vida, Jesus também oferece um caminho de volta. Oferece um caminho de volta para mim, para você. Ele diz no versículo 5 assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te. Jesus chama você a colocar em prática a sua memória espiritual, suas lembranças, suas recordações de quem você era, como você vivia e o momento que você deixou de viver dessa forma. Jesus te convida então a lembrar como você era no início, como era a sua fome de Deus. E após relembrar isso, Jesus então faz agora um desafio para você. Arrepende-te. Arrepende-te. Meus queridos, arrependimento não é emoção. Assim como a opção de deixar o primeiro amor é uma decisão, uma escolha, o arrependimento, ele não é emoção, é uma decisão que você toma para se arrepender. Eu me arrependo do que eu estou fazendo. É uma decisão pessoal. Esse arrependimento ele significa um reconhecimento daquilo que nós fizemos ou
daquilo que nós deixamos de fazer. Arrependimento também significa, meus queridos irmãos, um quebrantamento, é um derramar diante do Senhor e também uma volta, uma mudança de direção. Tanto é que Jesus diz o seguinte: arrepende-te e volta. É um retorno. Volta às primeiras obras. As primeiras obras são essas, o primeiro amor que você tem. Arrepende-te e volta às primeiras obras. Ele diz assim: olha, você não precisa esperar sentir algo para isso acontecer. Não. Você começa agindo. É você. É uma decisão. É uma escolha que você faz. Uma decisão que você toma. Você começa agora reconhecendo voltar a essa prática significa voltar a ter uma vida de oração contínua, frequentar as reuniões de oração da igreja também, ter a sua oração devocional. Você volta à prática daquilo que era a realidade da sua vida, do seu primeiro amor. Volta a orar. Arrependimento é voltar à prática da palavra. Você volta com uma decisão, uma atitude e volta à palavra de Deus, volta a estudar a palavra de Deus. O arrependimento leva você a voltar então à prática de estar na presença do Senhor, junto com os seus irmãos, adorando a Deus. O arrependimento te leva então a atitudes de mudança. Esse sentimento do amor ao Senhor, ele é resultado de uma vida de obediência que nós temos para Ele. Agora preste atenção nessa parte final que eu quero compartilhar com você. Jesus diz assim: olha, se não te arrependeres, preste atenção, no versículo 5, ele vai chamar a nossa atenção para esta realidade espiritual. Senhor, lembra de onde você caiu. Memória, arrependimento, decisão, prática das primeiras obras, atitude sua. E aí veja a parte final do versículo 5, que esta é fundamental e bem sério para nós, porque ele diz: olha, quando não houver esse arrependimento, Jesus diz o seguinte: brevemente eu virei. Brevemente eu virei a ti. O que ele diz aqui? O que ele vai fazer? Tem alguém aí? O que ele vai fazer? Tirarei do seu lugar o quê? Teu candeeiro. O candeeiro é o quê? Candelabro, o candeeiro é o quê? É o quê? A igreja. Jesus diz o seguinte: olha, se não houver arrependimento, eu virei a ti e vou arrancar a igreja desse lugar onde ela estivesse e não tiver arrependimento. Meu querido, se não tiver arrependimento na sua vida, você vai contribuir para a sua igreja morrer. Jesus vai arrancar a igreja por falta do arrependimento dos seus membros, pela falta do primeiro amor na vida dos seus membros. O Senhor diz: olha, eu não quero uma igreja que não tenha primeiro amor, então não tem razão de ser igreja. Eu vou arrancar essa igreja desse lugar, não precisa mais dela, porque a função da igreja é glorificar a Jesus. Se Jesus não é glorificado, para que a igreja? Só Jesus só é glorificado quando há arrependimento, quando há volta para Ele. Meus queridos, Jesus está dizendo isso para mim, para você, para pensarmos sobre nossa vida pessoal, o que nós temos feito para que a igreja possa existir e progredir e ser aprovada por Jesus, e que você tem contribuído para a igreja ser reprovada por Jesus. Qual o seu papel na sua igreja? Como a sua igreja está hoje? É responsabilidade dos seus membros. Cada um de nós é seu membro. Eu sou membro da igreja.
exerço a função pastoral, mas sou um membro da igreja, sou responsável junto com cada um de vocês. Se não tiver arrependimento, meus queridos, na vida da igreja, Jesus diz o seguinte: olha, eu vou arrancar a igreja, ela não precisa existir se não houver primeiro amor. Deus está dando primeiro amor em você. Você ora, estuda a palavra de Deus, fala de Jesus para as pessoas, reúne. Você realmente exerce o primeiro amor na sua vida diariamente. Onde você está contribuindo, em que você está contribuindo para que a igreja possa existir ou deixar de existir. Meu querido, precisamos nos tornar uma igreja que seja a igreja de Jesus, não a igreja batista do bairro industrial, mas a igreja de Jesus aqui no bairro industrial. Senão não tem razão de ser, estarmos aqui. Precisamos, meus irmãos, reconhecer que uma igreja ela pode continuar com as portas abertas até, e Jesus não está dentro da igreja. Que às vezes nós colocamos tanta coisa para dentro da igreja, meus queridos, tantos modismos, tantas inovações, queremos agregar tantas coisas na igreja, mas deixamos Jesus de fora. Foi o que ele disse à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e eu bato, todo lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, conhecerei ele comigo. Deus está dizendo que a igreja pode estar aqui, reunido, tendo atividades, tendo tudo aqui, mas Jesus não está no nosso meio, meus queridos. Podemos fazer as coisas para os homens, para agradar a vocês, mas Jesus pode não estar, porque colocamos tanta coisa para fora, que Jesus não é glorificado mais, somos nós. Tudo é feito em função do homem, para ele, não para Jesus. Fazemos atividades e queremos trazer as pessoas, queremos que as pessoas venham, para quê? Por causa de ter um grupo grande de pessoas, não por causa de Jesus. A última coisa que nós lembramos daqui é um culto. Pensamos na alimentação, pensamos em lanche, pensamos em recreação, pensamos em músicas, pensamos em estilos, mas Jesus está longe. Nós somos igreja de Jesus. Jesus estiver de fora, conforme disse a Laodiceia, não somos igreja. Precisamos rever as nossas posições individuais, se queremos realmente ser igreja de Jesus. Porque, meus queridos, Deus não quer o seu serviço, ou só o seu serviço. Deus não quer só a função que você faz. Deus não quer só os seus bens materiais para manter a igreja. Ele quer o seu coração. Se você tiver todas as outras coisas, mas seu coração não for de Jesus, você está tão condenado, tão perdido no inferno quanto no canal mundo. Se o seu coração não é de Jesus. Qualquer atividade que nós fazemos, sem amor a Jesus naquilo que nós fazemos, é mera religiosidade, que Jesus combateu muito durante o seu ministério, e a religião da época matou Jesus. Foi a religião, através daqueles líderes daquela época, levaram Jesus, mataram Jesus. A religião, ela pode tirar a sua vida se não tiver amor a Jesus em primeiro lugar. O grande problema que nós enfrentamos não é somente quando nós paramos de fazer alguma coisa, é quando nós esfriamos sem perceber isso. Damos lugar ao diabo na nossa vida de muitas formas. E pense comigo aqui, algo muito importante. Nós podemos passar uma imagem de espiritualidade para as pessoas. Nós podemos até enganar as pessoas com palavras, com aparência física, enganar as pessoas com um discurso
agradável aos ouvidos das pessoas, podemos enganar sim as pessoas, mas você nunca enganará Jesus. Enganar a Jesus jamais. Você nunca fará. Ele conhece a sua coração. Ele conhece a sua real motivação. Ele conhece aquilo que você está fazendo. Ele sabe todas as coisas. Mas quando Jesus faz esse chamado a essa igreja em Éfeso, não é simplesmente uma mera acusação que Jesus está fazendo. Jesus está chamando aquela igreja a arrependimento. Ele não disse, acabou, não tem mais jeito para você. Não, Jesus não faz isso. O que estou trazendo para os irmãos hoje aqui, para pensarmos juntos sobre isso, não é uma mera acusação falando para você, não, meu querido. É um chamado do Senhor. É um chamado do Senhor para mim e para cada um dos nossos irmãos. Ele está dizendo Ele está dizendo a nós, a cada um de nós, a chance, há meios para isto. Arrepende-te, volta. Mateus 24, quando Jesus trata ali sobre a questão da sermão profético, nós vemos o primeiro texto desta noite. Jesus está falando que, ao multiplicar o pecado, o amor haveria de esfriar. E esse amor a Jesus esfriou para muitos de nós, talvez que estamos aqui hoje. E precisamos rever isso. No versículo 13 ele diz o seguinte: mas que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Se você se arrepender verdadeiramente e voltar ao primeiro amor, e perseverar no seu primeiro amor todo dia, como se aquele fosse o primeiro dia, ele diz assim: ele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, meu querido, essa palavra nesta noite que o Senhor nos traz não é sobre culpa, é sobre reencontro com Jesus, sobre arrependimento e reencontro com Jesus. Meu querido, como foi que você percebeu que você se desviou na sua fé? Como foi que aconteceu isso? Que circunstância? O que te levou a viver uma fé formal e fria? Quando foi que você se afastou de uma comunhão verdadeira com o Senhor, de deixar de buscar ao Senhor em coração? Quando é que você parou realmente de amar a Jesus como Ele quer, um amor único para Ele? Quando foi que isso aconteceu? Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Arrepende-te. Com certeza que você não quer que o Senhor venha e retire o seu processal que é suplente. Você não deseja isso. Mas aquilo que o Senhor Jesus disse, Ele cumpre a sua promessa. As palavras de Jesus são fiéis e verdadeiras. Se nós não tomarmos uma atitude desse irmãos, Ele fará. Se nós queremos ver realmente algo diferente, algo novo acontecendo em nossa vida como igreja, o tempo é esse. O momento é agora de voltar os nossos olhares para o que nós somos, o que estamos vivendo, como estamos vivendo, arrependidos e voltar ao Senhor, voltar às nossas vidas. Que o Senhor nos dê graça para entender estas verdades. O Senhor possa abrir nossa mente, nosso entendimento, trazer quebrantamento no nosso coração, arrependimento verdadeiro, porque somente assim poderemos ser igreja de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar para o Senhor. Feche seus olhos. Eu quero que você, aí, com o seu pensamento mesmo, você ore comigo nesse momento. Diga para o Senhor: eu reconheço que em determinado momento eu perdi o meu amor. Hoje eu frequento a igreja, hoje eu exerço algumas funções, hoje eu contribuo, hoje eu vou de vez em quando à igreja, mas não tem um amor verdadeiro.
de motivação de Senhor, eu declaro para o Senhor que, mesmo assim, eu tenho continuado fazendo, vindo, participando. E, Senhor, em algum momento da minha vida, realmente eu parei de amar o Senhor de verdade na minha vida. Minha motivação primeira não é o Senhor mais. Mas, Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao Senhor. Eu quero viver esse primeiro amor novamente, porque eu quero ser igreja. Eu não quero que o Senhor arranque a igreja do lugar onde ela está, por minha causa. Mas eu quero ser a igreja do Senhor Jesus. Eu quero resgatar o meu primeiro amor. Eu quero, Senhor, na minha vida. Senhor, me renove para isso. Me dê forças para viver esse primeiro amor. Faça essa oração sincera, meu Deus. Uma oração de entrega. Uma oração de quebrantamento. Uma oração de arrependimento. Uma oração de renúncia e de volta ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante dos nossos irmãos que constituem a igreja aqui nesse lugar, diante de uma revelação tão forte no nosso coração nesta noite, Pai, e precisando de intervenção do Senhor. Mostra, Deus, a cada um de nós, individualmente, onde nós estamos vivendo, como estamos vivendo, como está a prática do nosso primeiro amor ao Senhor Jesus na nossa vida, Senhor. Nos dê coragem para arrepender, para voltar ao Senhor, para voltar à oração, para voltar à Sua palavra, para voltar a falar de Jesus para as pessoas, para voltar, ó Deus, a congregar com amor, a voltar a contribuir, não por obrigação, por necessidade da igreja, Pai, mas por amor a Jesus, o Senhor da igreja. Eu não quero ser responsável pela igreja, Deus, ser alegrado no lugar dela estar. Então, Senhor Jesus, entra no nosso coração, muda a nossa vida, Pai. Muda-nos, Pai. Transforma-nos, Deus. Quebranta-nos, ó Pai. Muda aquilo que tem que ser mudado dentro de nós. Muda a nossa estrutura espiritual, o nosso grau de comprometimento com a igreja, nosso grau de comprometimento com o Senhor. Queremos algo novo na nossa vida, Pai. Não queremos uma rotina, não queremos uma mesmice, não queremos algo obrigatório, não queremos algo que seja ação de homem qualquer, mas queremos a ação do Teu Espírito Santo na Tua igreja, porque ela é Tua, Senhor. Então, Senhor, abençoa a Tua igreja nesse lugar, nessa noite. Restaura-nos, ó Deus. Restaura-nos, ó Deus, como igreja de Jesus, aqui nesse lugar. Entregamos, ó Deus, a nossa vida ao Senhor, descansamos em Ti, porque a obra do Senhor, o Senhor já está fazendo e continuará realizando na vida de cada um nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos irmãos.